Bom dia, alunos do quinto ano, tudo bem com vocês? Hoje, na nossa aula de História, nós vamos dar início ao nosso capítulo 7, que tem como título O Brasil se moderniza, vai falar um pouco sobre a modernização no Brasil nesse século, que vai ser no século XX, certo? A gente vai ver as mudanças ocorridas, a modernização do Brasil nessa época. A gente vai trabalhar hoje a primeira parte do capítulo 7, certo? Que é o nosso segundo capítulo do módulo 3. Aí na página 262 você pode estar acompanhando, certo? O início do capítulo. Nós vamos ter aí uma introdução sobre o capítulo. Na página 263 nós vamos ter umas perguntinhas falando sobre a abertura do capítulo, Aqui nós temos, nas primeiras décadas do século XX, o Brasil passou por um período de modernização, novas tecnologias foram adotadas nos centros urbanos, aumentou a quantidade de indústrias, as novas tecnologias chegaram, aumentaram as indústrias. Com o aumento das indústrias, houve uma atração de muitas pessoas para os centros urbanos, principalmente o Sudeste, E principalmente essas pessoas que vinham para o Sudeste eram imigrantes, certo? De outros países. Nesse contexto, a luta dos trabalhadores por direitos também ganharam força, Nessa época da industrialização, o trabalho nas indústrias, o trabalho não era bom, então também houve uma junção da força desses operários para lutarem por direitos melhores de trabalho. Aí na 263 nós vamos ter 3 questõezinhas para vocês responderem no caderno. Diz assim: o que esta fotografia retrata? Descreva. Você pode observar aí na imagem, que nós vamos ter bondes elétricos, que é uma das modernizações dessa época, Automóveis. Que tipos de meios de transporte você pode ver na fotografia? Você vai dizer, quais os meios de transporte que vocês estão observando. Quais elementos da imagem indicam que o Brasil passava por um processo de modernização? O que você pode observar aí na imagem que você pode dizer que o Brasil estava passando por um processo de transformação? Aí na página 264 nós vamos ter falando um pouco sobre o aumento das indústrias e da quantidade de operários. Nós vamos ter aqui 2 gráficos, mostrando quantidade de indústrias, quantidade de operários, Vocês podem observar que em 1907 tinha 326 indústrias. Em 1929 já vão ter 6.923, então teve um aumento muito grande, O mesmo aconteceu com o número de operários, Os operários em 1907 tinham 24.186 e em 1929 nós vamos ter 148.376. Aí aqui nós vamos ter 2 perguntinhas que vocês também vão realizar no caderno, Essas atividades, pessoal, que vão ser realizadas no caderno, que são mais pessoais, nós vamos corrigir na nossa live na próxima semana, certo? Na live de hoje nós vamos ter a correção daquele suplemento de leitura, sobre aquele nosso livrinho, da riqueza cultural brasileira, certo? E as outras questões que não são pessoais, que vocês não vão responder no caderno, eu vou estar enviando o link no YouTube para vocês fazerem a correção, certo? Aqui na página 264 nós vamos ter 2 questões, que diz o seguinte: o que aconteceu com o número de indústrias entre 1907 e 1929 e com o número de operários? Você vai falar, segundo o gráfico. 2. O que isso indica sobre o contexto brasileiro no início do século XX? O que estava acontecendo nesse contexto para que a gente consiga ver esse aumento de indústrias e, consequentemente, de operários. Aí nós podemos observar que a modernização ela chegou através dos bondes elétricos, cinema nessa época também foram fundados, automóveis, os telefones também nessa época foram criados, Como eram as indústrias? As indústrias, a maioria delas estavam localizadas no Sudeste, Elas, em sua maioria, as indústrias eram de tecelagem, quer dizer, de
tecidos, né, e alimentícios, né, de alimentos. Os operários, a maioria eram imigrantes, né? As condições de trabalho nas indústrias eram precárias, né? Eles trabalhavam até 14 horas por dia, né? Não tinham descanso no fim de semana. Os ambientes eram sujos, mal ventilados, mal iluminados, né? Eles sofriam, na maioria das vezes, muitos acidentes de trabalho devido ao cansaço, né? Devido à mal iluminação, né? A ventilação, a sujeira. Eles estavam constantemente, né, adoecendo devido à sujeira. Então, o que foi que aconteceu? Nós temos aqui também falando um pouco sobre um movimento que nós podemos observar nessa época, né, que foi o modernismo, né, que você pode acompanhar aí no textinho na página 265, ó. Foi um movimento artístico, né, precisamente, né, entrou no Brasil em 1920, né, com apresentações de obras de arte, música, publicações de revistas, certo? É um movimento artístico, né, que representava muitas cores, né, e foi introduzido no Brasil nessa época, 1920. Como eu estava falando, né, os operários eles se uniram, né, para melhores condições de trabalho. Então, vocês podem acompanhar essa parte aí na página 267, certo? Antes disso, nós vamos ter aí na página 266 duas questõezinhas, certo? Para vocês responderem no livro mesmo. A primeira você vai falar um pouco sobre as imagens, né? E a segunda você vai falar com alguém da sua família e perguntar se já viveu algum tipo de inovação que tenha se modificado no dia a dia das pessoas, né? É claro que a gente já viveu, né? Nós temos aí o telefone, né? Que ele se transformou em celular, né? Nós temos também o uso da máquina de lavar, né? Que antes a gente lavava as roupas na mão, agora a gente utiliza, né? A máquina de lavar, nós temos o micro-ondas, né? Nós temos vários avanços, né, tecnológicos, várias modernidades, né, hoje em dia que a gente pode citar, certo? Aqui você pode responder no caderno, já que aqui no livro não vai ter o espaço, né? Passando para a União dos Operários, né, para melhores condições de trabalho, eles criaram, né, o primeiro sindicato do Brasil. E eles queriam, né, com isso, reduzir a jornada de trabalho, segurança no trabalho, eles queriam mais segurança no trabalho, queriam aumento do salário, férias remuneradas, né, proibir trabalho para menores de 14 anos, tudo isso eles queriam, né, ao se unirem. Isso vocês podem acompanhar na página 268, né, os operários se unem. Mas lá embaixo nós vamos ter, ó, uma perguntinha que você pode responder também no caderno. Atualmente, os trabalhadores ainda realizam mobilizações como as representadas na fotografia, né? Com certeza, né? Nós temos várias greves, né? Inclusive, ouvi falar agora na greve dos Correios, né? Então, os operários, quando eles querem, os trabalhadores, quando eles querem melhorar suas condições, né, de trabalho, eles entram em greve, né? Ficam um tempo sem trabalhar, para que a empresa, né, conceda esses privilégios que eles tanto almejam. Na página 269 nós vamos ter aí falando um pouco sobre o futebol, né? Quando ele foi introduzido, foi basicamente nessa época, as pessoas que trabalhavam nas indústrias eram as pessoas que começaram a jogar futebol, né? O futebol ele foi trazido pelos imigrantes que vieram de outros países, que eles já praticavam o esporte e aí introduziram aqui, certo? O textinho complementar está na página 269. Na 270 nós vamos ter uma atividade, uma questãozinha falando sobre o textinho, né? Com o aumento dos problemas do campo, uma grande quantidade de imigrantes começou a deixar as fazendas para se fixar nas cidades. Nas cidades, os imigrantes dedicavam-se às mais variadas atividades, contribuíam
de forma decisiva para o desenvolvimento e a diversificação do comércio. Introduziram grande variedade de serviços, né, até então existentes. Era o caso de alfaiates, costureiras, né, parteiras e dos bruxeiros, que em carroças improvisadas vendiam carnes pelas ruas da cidade, né? Então eles introduziram vários tipos de trabalhos, né? Quando vieram para o Brasil e trabalhavam de todas as formas, né? A letra A, qual era o destino dos imigrantes quando deixavam o campo, né? Para onde eles iam? Com base no que você estudou nas páginas anteriores, escreva como eram as condições de trabalho na indústria, né? Você vai falar como eram as condições de trabalho na indústria. Não eram boas, né? Ambientes sujos, né? Ambientes mal iluminados, ventilados, né? Os operários sofriam constantemente com acidentes de trabalho, né? Não tinham descanso fim de semana, né? Trabalhavam até 14 horas por dia. Era um trabalho bastante, né? Explorado, né? Então é isso, pessoal. Vocês vão responder a atividade, certo? Me mandem as fotos de toda a atividade, né? E nós vamos dividir uma parte para correção na live, para a live não ficar tão extensa, e uma parte para correção via vídeo no YouTube. A atividade via vídeo no YouTube, né? Não é menos importante do que a atividade na live. Então respondam tudo e corrijam tudo, certo? É bastante importante que vocês façam a correção.